It's showtime. Olá pessoal, confesso que fiquei um bom tempo pensando em qual seria o título desse vídeo. Isso porque é muito difícil categorizar filmes, ainda mais dentro do horror, no qual possui inúmeros subgêneros. Até que cheguei nesse e confesso que gostei. No episódio de representação de vampiros e lobisomens nos anos 30 e 80, comentei como A Hora do Espanto e Lost Boys utilizavam uma roupagem adolescente para contar uma história de terror. Agora, nesses outros exemplos que citarei aqui, é ao contrário. São filmes que possuem toda uma roupagem de horror, porém contam uma história infanto-juvenil. Vou iniciar a lista com Convenção das Bruxas, que conta a história de um garoto que espiona uma convenção de bruxas, é transformado em rato e descobre que o plano das bruxas é fazer o mesmo com todas as crianças da Inglaterra. Ele se junta à sua avó para tentar impedir esse plano. Esse filme ficou muito marcado na minha infância, passava direto ali na sessão da tarde, e eu gostava muito ali do design das bruxas, da transformação, das crianças em ratos, e o quanto esse embate parecia desigual, uma vez que era uma criança e sua avó e um amigo contra toda uma convenção de bruxas. Eu gostava muito de como era construído todo o imaginário das bruxas naquele universo, de como elas funcionavam, os cuidados que precisavam ter, e eu acho que tudo isso acabava ajudando a imergir ainda mais na história. O próximo filme da lista é Abracadabra, a história de 3 feiticeiras que prometem retornar quando estão próximas do seu fim na Salem de 1700. 300 anos depois, no Halloween, elas retornam, e agora cabe a um trio de crianças impedirem que elas tragam mal de volta para a cidade. Aqui vemos mais uma história com bruxas. Aliás, depois vou fazer um vídeo falando sobre a história das bruxas no cinema. Nesse caso, desses filmes infanto-juvenis, acredito que a figura da bruxa esteja muito presente por conta dos contos de fadas, uma vez que grandes clássicos infantis têm essa figura como fonte de medo. Esse é outro filme que constrói muito bem a sua mitologia. Eu lembro que a cena de abertura do julgamento das bruxas, elas capturando uma criança, tudo aquilo ajuda a criar o senso de perigo que elas possuem. Então, quando vemos elas retornando 300 anos depois, já temos uma noção de todo o mal que elas podem causar. Porém, o filme caminha para uma linha muito mais tênue, uma linha muito mais leve, e vemos as situações engraçadas, do choque de 3 séculos de diferença, tanto que uma das bruxas, ao invés de utilizar uma vassoura, ela utiliza um aspirador de pó. Tem um momento que elas utilizam a música I Put a Spell on You, que é sensacional. Por último, vou falar de outro clássico cult. Estou falando de Os Fantasmas Se Divertem. Um casal descobre que agora são fantasmas e precisam assombrar sua antiga casa. Novos moradores chegam e eles precisam recorrer a um antigo espírito chamado Beetlejuice, que acaba se mostrando um problema tanto para os vivos quanto para os mortos. O design das criaturas, as situações de humor sombrio, a fotografia, as ambientações, tudo isso ajuda a tornar esse filme um clássico absoluto. Outro grande trunfo do filme é como eles abraçam o absurdo. Eu falei, do momento musical de Abracadabra, e aqui não fica pra trás. Tem 2 momentos muito icônicos envolvendo música. Vale destacar que nesse filme temos a Winona Ryder, ela que depois viria fazer Edward Mãos de Tesoura, o Drácula de Bram Stoker e seu papel mais recente no horror em Stranger Things, como Joyce Byers. Com certeza ela foi a Wandinha daquela geração. Como falei aqui, esses filmes são clássicos carregados de muita memória emotiva. Não à toa, os 3 ganharam continuação ou remakes. A Convenção das Bruxas ganhou um remake recente, Abracadabra ganhou uma parte 2 também, e já saíram imagens da continuação de Os Fantasmas Se Divertem. Essas continuações entram naquele campo de análise da representação da linguagem, do adolescente dos anos 90 ou 80 para o atual. Esses filmes não mudam só a linguagem, mas também a representação dessas histórias. Eu acho que esse tipo de produção é muito importante para o universo do horror, uma vez que serve como uma porta de entrada.
para o gênero. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, contribuir com Valeu Demais e até a próxima.